os Elohim, né? Então, aí tem toda uma outra história. Agora, se a gente vai falar de um outro mito, tem um mito muito interessante, que é o mito de Narciso. O Narciso era um deus tão belo, que quando ele se olhou no lago, né, ele viu o seu reflexo no lago, ele se enamorou do seu reflexo e se jogou no lago e se afogou. Então, esse mito representa o espírito. Porque o nosso espírito, ele é belo, ele é forte, ele é maravilhoso, só que ele viu o seu reflexo nessa criação do demiurgo. E quando ele viu esse seu reflexo, ele achou que era ele se apaixonou por ele mesmo, ou seja, o seu próprio reflexo. E foi aí que ele entrou na criação do demiurgo em um mundo aquático, que é o nosso mundo. O nosso mundo é aquático, o nosso mundo necessita de água. A vida se desenvolve com a água. Nós somos 80%, 70% água, né? O nosso mundo é a maioria água, e água desconhecida, né? Que a gente quase não conhece o que tem nos oceanos. Então, tudo isso está relacionado. Então, esses mitos, eles falam da nossa própria história espiritual, né? Então, se a gente vê o mito de Perseu do ponto de vista, do jeito que é contado, é uma história sem pé nem cabeça. Pensem, a Virgem está lá no templo adorando a Deus. Aliás, acho que ela era também ela era uma virgem, era uma vestal de Hera, né? A própria deusa que amaldiçoou ela. Ora, vem os Zeus lá, né? Violenta ela, e ela que paga pelo pecado do Deus, né? Ela é transformada num monstro. Aí, ela, com o olhar dela, ela transforma os homens em pedra. Sabe qual é a lógica disso? Aí Perseu vai lá, bom, já não bastasse ela ser violentada, ser transformada num monstro, aí o Perseu vai lá e corta a cabeça dela e ele é o herói. Pensem. Então a coisa foi tão distorcida que até a história não tem cabimento, né? Agora, os deuses mesmo dos gregos, né? O próprio Zeus, que é representado dessa forma, como ser um luxurioso que corria atrás de todo o rabo de saia. Quando a gente pensa em um Deus, a gente imagina em um ser que não necessita dessas sensações. Um ser que está acima de tudo isso. Um ser que é completo, né? Então, você começa a analisar todos esses mitos, você vê, não, tem coisa errada aí. Tem coisa errada nesse mito, porque não tem lógica, não tem pé nem cabeça, não tem... sabe? É uma coisa assim, é uma história que é muito mal contada, na verdade. Muito mal contada essa história. Então, quando a gente vê o mito de Perseu a partir da sabedoria hiperbórea, quando se destrincha esses símbolos do que seria a Medusa, do que seria o Perseu, do que seria se transformar em pedra e tudo mais, aí você fala, bom, aí agora sim, agora faz sentido. E a sabedoria hiperbórea nos conta essa história da forma como ela é, o que ela representa, o que ela significa dentro do nosso inconsciente, né? Então, é assim que a sabedoria hiperbórea encara os mitos, né? De uma forma muito mais voltada a alguma coisa que tem uma finalidade, que tem um sentido, né? Então, a Medusa, né? Ao contrário de ser como se diria, um monstro, né? Ela é, na verdade, uma grande deusa que faz com que o iniciado possa retornar ao seu espírito, à sua origem, sair do mundo da criação. Ela resgata e ela mostra, né, toda a sabedoria contida nas runas, que são as serpentes que ela traz na sua cabeça. Então, a Medusa, ela tem que ser encarada. Ele teria que se encarar, ela teria que encará-la, né, e se transformar em pedra, para deixar de ser um homem fraco, para deixar de ser um escravo das paixões, um escravo da alma. Então, é mais ou menos isso, sobre o mito de Perseu, né? E dentro da sabedoria hiperbórea, no mistério de Belcena Vilca, essa questão do mito de Perseu é utilizada pela sinarquia, né, o Shambhala, que nós já vamos falar, de uma forma a levar, a eliminar os hiperbóreos, né? Então, a família de Tarsis, que é a família que, ao longo de todas as cartas de Belcena, ela vai contando essa história de 3.000 anos
da família dela, foi atacado justamente com esse mito de Perseu tinham que cortar a cabeça dos hiperbóreos, né? Quem? Os Golem. Ah, não sei o que é Golem. Vamos ler o Melicena Vilca. Gostou desse corte? Então acesse o link na descrição e veja o vídeo na íntegra. Aproveite e se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Até a próxima!